Sejam muito bem-vindos à nova série Gênesis, as sementes da revelação. Nossa intenção em compartilhar com vocês esse ensinamento é simplesmente trazer para a sua vida os princípios que o Criador revelou no ato da criação. Deus cria ensinando, Deus cria deixando lições para nós de como as coisas funcionam no mundo físico e no mundo espiritual. Deus é tão sábio que no ato da sua criação, ele já revela a si mesmo e também revela princípios que vão nortear toda a nossa vida espiritual. Sem o capítulo 1 de Gênesis, nós não poderíamos entender a Bíblia, o texto sagrado. O texto sagrado, ele começa de maneira esclarecedora, revelando que Deus é o Criador, é a fonte originária de todas as coisas. Entenda uma coisa, para Deus não existe passado, nem presente, nem futuro. Para ele só existe um tempo, a eternidade. Ele vive no nível da eternidade. E por isso, ele comunica através de Gênesis, principalmente capítulo 1, 2 e 3, os princípios eternos, os princípios da criação, os princípios da existência humana. Tem muita coisa incluso aí nessa criação, nessa revelação do Criador. A nossa intenção não é trazer um tratado teológico, nem um tratado científico, nem discussões sobre se o mundo tem bilhões de anos ou se a Terra é recente. Nossa intenção é extrair do texto de Gênesis as revelações que estão ali escondidas, mas que o Espírito Santo vai trazer para a luz para fazer uma diferença na nossa vida espiritual, na nossa caminhada espiritual. Siga com a gente nessa caminhada de Gênesis, tá bom? Eu quero te convidar agora então para você já deixar aí o seu like e também se inscrever no nosso canal para acompanhar esse ensinamento que vai mudar a tua visão espiritual e vai impactar a tua história. Vamos começar em Gênesis capítulo 1, verso de 1 a 3. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então disse Deus: haja luz, e houve luz. Primeira coisa que eu queria compartilhar com você é que esse texto ele é escrito em hebraico. E o hebraico, cada palavra tem um significado muito profundo, muito diferente do nosso português. Deus, quando vai revelar para Moisés, para que Moisés possa escrever a história da criação, Deus é muito cuidadoso nas palavras. O escritor Moisés, ele foi colocando as palavras na ordem que Deus foi mostrando para ele, porque cada palavra aí tem um significado especial. Por exemplo, primeira frase do primeiro versículo diz assim: no princípio criou Deus. Essa frase em hebraico é Bereshit bara Elohim. Ainda tem uma marcação de texto que é Aleph Tav ou Et. Bereshit bara Elohim Et. Assim está no hebraico. Para que nós possamos ter ideia do que isso significa, vamos começar com a palavra Bereshit. A palavra Bereshit é o próprio nome que foi dado ao livro. Gênesis, ou Bereshit, ou no princípio. Mas essa palavra, ela esconde nela uma revelação muito tremenda, muito profunda. A palavra Bereshit se divide em duas partes. A primeira parte dela é B, e ela significa o, a, no, na, pelo, pela e através de. E o Reshit significa princípio, significa primazia, significa primeiro, significa primogenitura. A raiz da palavra Reshit, ela tem esse sentido do início, do cabeça, do chefe, do primeiro, do primogênito. Então é muito importante essa palavra e ela traz um significado tremendo para nossas vidas. Primeiro, você vai entender que o apóstolo João, quando foi escrever o seu evangelho, ele disse o seguinte: no princípio era o verbo. Olha que interessante, Gênesis começa, no princípio criou Deus, e o evangelho de João começa, no princípio era o verbo. Claro que João estava se referindo
ao texto de Gênesis. De propósito, ele usa também essa expressão Bereshit, ou no princípio, e ele usa a palavra verbo. Ele está dizendo que Jesus estava lá no princípio, lá no texto sagrado, já tem a revelação de Cristo. E ele diz, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e nada foi feito senão por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João é categórico em afirmar, primeiro, que Jesus é Deus, segundo, que Jesus é eterno, terceiro, que Jesus estava lá na criação e está na revelação da criação. Então, aonde está Jesus na revelação de Gênesis 1:1? No princípio criou Deus, exatamente dentro da palavra Bereshit. Lembra que eu te disse que Reshit significa primeiro, princípio, primogênito e também primazia. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Colossenses, ele usa essas 4 palavras. Ele diz que Jesus é o primeiro, ele diz que Jesus é o princípio de todas as coisas, ele diz que Jesus tem a primazia e ele diz que Jesus é o primogênito. O que o apóstolo Paulo estava querendo falar? Que Jesus é esse Reshit que está dentro da palavra Bereshit, que Jesus, ele dá sentido ao princípio, ele é o próprio princípio, ele é a própria origem. Uau, que tremendo ensinamento! Nós podemos dizer então, Bereshit, e saber que dentro dessa palavra está o próprio verbo, Jesus. Esse verbo que é o poder criativo de Deus. A palavra que João usa é logos, é uma palavra do grego, que diz verbo, logos. Jesus, então, é esse logos que está incluído dentro dessa palavra, Reshit. Jesus é o primeiro, Jesus tem a primazia, Jesus é o primogênito, Jesus é o princípio de todas as coisas. É dele que saiu todas as coisas. Pense comigo, no versículo 3 diz que Deus disse, haja luz. No Evangelho de João diz que Jesus afirmou sobre si mesmo, eu sou a luz do mundo. Então, quando Deus diz, haja luz, ele expressa o próprio verbo, o próprio Logos de Deus. Então, o que significa Jesus está presente na criação, está presente no texto da criação? Significa algo tremendo, que através de Jesus, Deus criou os céus e a terra. É isso que Deus revela a Moisés. Bereshit bara Elohim et. Vou te explicar uma coisa. O verbo bara é um verbo muito especial. É um verbo do hebraico criar. Mas esse verbo bara só pode ser escrito tendo Deus como sujeito, porque bara é criar do nada. É diferente do outro verbo hebraico que diz yatsar, que significa transformar, ou formar, ou moldar, ou espremer. Isso é yatsar. Mas bara é criar do nada, é criar algo que não existia, chamar à existência algo que não existe. Então, vamos ler o primeiro versículo de Gênesis, com o entendimento de João capítulo 1 e da revelação que Deus deu ao apóstolo João. Significa dizer que o primeiro, o primogênito, aquele que tem a primazia, criou do nada todas as coisas, os céus e a terra. Que tremendo que é saber que Jesus está lá no princípio, ativo com Deus na criação, cooperando com Deus, trabalhando com Deus para criar todas as coisas. Agora, você deve estar se perguntando, o que significa essa marcação de texto et? É o seguinte, as letras hebraicas, elas também têm um significado muito tremendo. A primeira letra do alfabeto hebraico é a letra Aleph. Essa letra é uma letra muito especial, é uma letra que traz um significado. Ela tem uma hastezinha voltada para o céu e a outra haste voltada para a terra. Essa letra, segundo os estudiosos do hebraico, ela significa a grandeza de Deus. Essa haste voltada para o céu fala da grandeza e infinitude de Deus, da plenitude de Deus. E esta hastezinha virada para a terra significa da revelação de Deus ao homem, ou da humanidade que está inserida no projeto do Criador. Então, é uma letrinha que ela traz um significado muito profundo. E essa expressão que está depois de no princípio criou Deus, tem duas letrinhas hebraicas que juntas elas não têm significado. Não significam uma palavra, elas têm significado sim, mas não significam
é necessariamente uma palavra, que é a primeira letra Aleph, essa letra que eu falei, que significa a plenitude de Deus e também significa a revelação de Deus ao homem, e tem a última letra do alfabeto hebraico, que é a letra Tav. Então está escrito assim, Bereshit, Bara, Elohim, Aleph, Tav. Duas letrinhas juntinhas. E os estudiosos da palavra, aqueles que estudam, que debruçam sobre o hebraico, que copiaram as Sagradas Escrituras, a tradição rabínica, eles ficaram estudando por que tem essa marcação de texto. Aleph Tav. Por que tem Aleph Tav? Nós só vamos entender esse mistério quando a gente for ler Apocalipse. Quando Jesus mesmo se revela a João, ele diz, eu sou o Alfa e o Ômega. Por que Jesus falou Alfa e Ômega? Porque na época de João, a cultura helênica, grega, era que dominava. Então João, para atingir as pessoas com a mensagem do Evangelho, escreveu em grego, assim como a maioria do Novo Testamento é escrita em grego. A língua grega era a língua mais forte da época. Então eles escreveram em grego para comunicar o Evangelho para mais pessoas. Por isso, quando ele narra o que Jesus revelou para ele narra em grego. Então ele diz, eu sou o Alfa e o Ômega. Mas na verdade Jesus estava dizendo, eu sou o Aleph e o Tav. Então vamos ler de novo o texto. No princípio criou Deus, Aleph Tav, os céus e a terra. Entenda assim, no princípio criou Deus através de Jesus, os céus e a terra. Que coisa tremenda é essa revelação. Saber que Jesus está incluído ali dentro do texto hebraico, o Alfa e o Ômega, expresso como uma marcação de texto. No princípio criou Deus, Alfa e Ômega, ou Aleph Tav, os céus e a terra. Jesus é o princípio da revelação de Deus, o verbo que saiu da boca de Deus para iluminar as trevas. Jesus é o Logos de Deus, que faz a diferença e cria todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Por isso, nós precisamos ter Jesus na nossa vida. Se nós tivermos Jesus na nossa vida, nós teremos os princípios corretos, nós teremos vida, nós teremos revelação, nós teremos luz e jamais seremos enganados pelas trevas. Entenda uma coisa, Jesus criou todas as coisas junto com o Pai e depois se revelou à humanidade através de um corpo físico para expressar o amor do Pai pela nossa vida. Como é tremendo entender que Gênesis já traz embutido dentro do texto a própria revelação de Jesus, que só lá em Apocalipse ele revelou a João, eu sou o Alfa e o Ômega. Na verdade, Jesus disse a João, eu sou o Aleph e o Tav, a primeira e a última letra do alfabeto. Outra coisa, o que significa mais esse Aleph Tav? Significa que eles colocam a primeira letra do alfabeto hebraico e a última letra juntas, eles estão dizendo que todo o alfabeto hebraico está contido aqui dentro. Entre o Aleph e o Tav estão todas as outras letras hebraicas. É um símbolo, sabe de quê? Da palavra de Deus que foi escrita em hebraico, o Antigo Testamento que foi escrito em hebraico, o princípio da revelação de Deus. Então o que está dizendo o texto? No princípio criou Deus. Aí vem a expressão Aleph Tav, através da palavra, os céus e a terra. Então, no princípio criou Deus, através do Logos, através de Jesus, os céus e a terra. Jesus não é uma aparição, um espírito apenas, ele tinha um corpo. Jesus não é apenas um profeta, Jesus é Deus que estava no princípio, junto com o Pai, criando todas as coisas e revelando o seu propósito em todas as coisas. Fique com a gente que nos próximos vídeos vamos trazer mais entendimentos sobre Gênesis, essa série que vai mudar a tua mente e vai transformar a sua vida.